Bem-vindos ao Entre Linhas do Código. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é a base, né, para qualquer software que se preze, design limpo. É isso aí. Capítulo 16 do nosso livro, Código Limpo. Isso. Preparem-se porque essa conversa vai ser profunda. Olha, pode até parecer que a gente tá falando só de estética, sabe? Ah, Mas, na verdade, design limpo impacta diretamente na vida do software. A capacidade dele de crescer, se adaptar. A gente já explorou bastante o conceito de código limpo aqui no podcast, mas design é como se fosse o próximo nível, a fundação que sustenta tudo. faz todo sentido. É. Como, sei lá, construir uma casa. Se a planta for confusa, com cômodos sem função, corredores apertados, imagina o perrengue que seria para reformar ou até para morar ali. Nossa, a verdade. Um software é a mesma coisa, né? Total. Um código com design ruim vira um labirinto, Uhum. cheio de caminhos sem saída, onde qualquer mudança pode causar um efeito dominó. É. Catastrófico. Caramba. E a gente sabe que software muda o tempo todo. Novas funcionalidades, correção de bugs. Sem um design flexível, cada alteração vira um pesadelo. E aí, para evitar esse cenário de terror, o que o capítulo 16 nos ensina? Bom, ele começa definindo o que é design, né? Uhum. Design é como um mapa que guia a construção do software. E para esse mapa ser confiável, ele precisa seguir certos princípios. Um deles é o princípio da responsabilidade única, o famoso SP. Esse a gente já conhece. Cada módulo do código deve ter apenas uma responsabilidade. Isso, tipo um módulo para calcular o preço de um produto, outro para gerar a nota fiscal. E por aí vai. Exatamente. E tem outro princípio super importante, o princípio aberto-fechado, o OCP. Ele diz que o software deve ser aberto para extensão, mas fechado para modificação. E como a gente traduz isso na prática? Mas significa que você deve conseguir adicionar novas funcionalidades sem mexer no código que já funciona. É como um Lego, sabe? Você adiciona peças novas sem desmontar o que já está construído. Interessante. Mas e se a gente já se deparar com um código que é um verdadeiro monstro de Frankenstein, como identificar os sinais de um design problemático? Boa pergunta. O capítulo lista alguns sintomas bem claros: rigidez, fragilidade, imobilidade, viscosidade, opacidade e complexidade desnecessária. Nossa, quanta coisa. Me explica melhor cada um desses pecados do design ruim. Vamos lá. Rigidez é quando você fica refém do código, sabe? Com medo de fazer qualquer alteração, porque ela pode gerar um efeito cascata e quebrar tudo. Já fragilidade é quando o sistema se quebra em áreas que nem deveriam ser afetadas pela mudança. Tá. Você mexe num lugar e outro completamente diferente para de funcionar. Putz, que pesadelo. E a imobilidade, o que seria? A imobilidade te impede de reutilizar partes do código em outros sistemas. Por causa do autoacoplamento, Certo. o código fica preso ao projeto atual e não pode ser reaproveitado em outros lugares. E a viscosidade? Me explica esse termo. Viscosidade é quando o código te induz a fazer gambiarra, sabe? É mais fácil fazer a coisa errada do que a coisa certa dentro do design. É como se o próprio código te incentivasse a seguir o caminho da preguiça e da bagunça. Entendi. E opacidade? O que significa? Opacidade é quando você olha para o código e não entende nada. Como se estivesse lendo hieróglifos. A intenção do autor se perde em meio a um código obscuro, difícil de decifrar. Complicado. E para finalizar essa lista de pecados capitais do design ruim, a gente tem complexidade desnecessária. Essa é fácil. É quando o código está cheio de firulas e elementos que não agregam valor real. Só complicam o sistema sem necessidade. É como decorar um bolo com glitter comestível. Visualmente bonito, mas no final só serve para dar mais trabalho na hora de limpar. Ok, já entendemos os problemas. Mas como a gente escapa dessa cilada? Como a gente pode melhorar o design do nosso código? Bom, o capítulo nos dá um bom guia para isso. Um dos pontos principais é a importância da iteração e do feedback. Design não é algo que você faz uma vez e pronto, é um processo de constante aprimoramento, de receber feedback e ir ajustando o código ao longo do tempo. Então quer dizer que design não é uma tarefa só para o início do projeto, mas sim uma atividade constante durante todo o desenvolvimento. Exatamente. O design evolui junto com o software. E por falar em evolução, o capítulo também enfatiza a importância da simplicidade. Buscar soluções simples e elegantes é fundamental para criar um código fácil de entender e de manter. Nada de inventar moda. Simplicidade é a alma do negócio. Mas como a gente coloca isso em prática? A gente tem que eliminar a duplicação de código, buscar abstrações que representem conceitos comuns, usar nomes significativos que revelem a intenção do código e seguir os princípios SOLID, que são como pilares que sustentam um bom design orientado a objetos. Uau, quanta coisa! Parece que temos muito a aprender sobre como criar um código com design impecável. E por falar em aprendizado, o que mais o capítulo nos ensina sobre esse tema?
Ele usa um exemplo bem interessante, o Prime Generator, que é um programa para gerar números primos. O capítulo mostra como um código com design ruim, todo bagunçado, pode ser transformado num código modular, coeso e fácil de entender. E acredite, essa transformação é mais simples do que parece. Que legal, tô curioso para saber como essa magia acontece. Mas acho que vamos ter que deixar essa história para a próxima parte do nosso episódio, para não sobrecarregar nossos ouvintes com tanta informação. Concordo. Na próxima parte, a gente vai mergulhar nos detalhes do Prime Generator e mostrar como aplicar os princípios de design limpo na prática. Fiquem ligados! Chegamos à segunda parte do nosso mergulho no design limpo. E como prometido, vamos desvendar os mistérios do Prime Generator. Verdade? Esse exemplo do capítulo 16 é perfeito para entender a diferença entre um design que te faz querer arrancar os cabelos e um design que te deixa em paz, sabe? Lembro que você descreveu o código inicial como um verdadeiro monstro de Frankenstein. Me conta mais sobre essa aberração da natureza. Imagina um código com uma única função. Gigante. Maior que a fila do pão de queijo na padaria de manhã. Nossa. Variáveis com nomes sem sentido, tipo ABC. Parecia código alienígena. E para piorar, essa função tentava abraçar o mundo com as pernas, né? Fazia tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Calculava os números primos, formatava a saída, gerenciava a memória, uma bagunça generalizada. A estrutura. Cheia de ifs aninhados, loops confusos. Era de dar nó no cérebro. Clino, não. Porra. E como era a versão tipo zen desse código? Uma versão que te deixa dormir tranquilo. Pensa num código modular, dividido em classes e funções menores. Cada uma com uma responsabilidade bem definida, sabe? Nomes claros, concisos, que até sua avó entenderia. A estrutura, lógica, organizada. Um verdadeiro spa pros olhos. Nossa, que beleza. Mas fala, deve ter sido um parto transformar aquele monstro num código elegante, né? Na verdade, não foi tão complicado assim. A gente usou a mágica da refatoração. O capítulo mostra como, passo a passo, o código foi sendo aprimorado sem quebrar a funcionalidade original. É como reformar uma casa sem precisar demolir tudo. Que legal! Explica como foi essa reforma. Quais foram os primeiros passos? O primeiro passo foi separar as responsabilidades daquela função gigante, criando classes independentes para cada uma delas. A classe Prime Generator ficou responsável por gerar os números primos, a classe Prime Printer por formatar a saída e assim por diante. Dividir para conquistar, estratégia clássica. E como ficou a estrutura da classe Prime Generator? Ela foi dividida em funções menores, cada uma com objetivo específico. Por exemplo, uma função para verificar se um número é primo, outra para adicionar um número primo à lista e assim por diante. Entendi. E os nomes das variáveis e funções? Imagino que eles finalmente ganharam nomes decentes, né? Com certeza. Adeus, A, B, C. Bem-vindos, candidato a primo, divisor, números primos. Nomes que até um iniciante em programação entenderia. Muito bom. E como ficou o código depois dessa transformação? Mudou muito a experiência de trabalhar com ele? Mudou, completamente. Imagina ter que corrigir um bug naquele código inicial, era como procurar uma agulha no palheiro. Caramba. Já no código refatorado, a gente sabe exatamente onde procurar e o que cada parte do código faz. É como ter um mapa da mina. Boa. E a flexibilidade do código? Melhorou também. Ou ele continua te dando dor de cabeça? Melhorou, e muito. Se a gente precisar adicionar uma nova funcionalidade, tipo gerar números primos até um limite diferente, é só criar uma nova função na classe Prime Generator, sem mexer no código já existente. O código agora é como um Lego. Você pode adicionar novas peças sem quebrar o que já está construído. Impressionante. E o que a gente pode aprender com esse exemplo do Prime Generator? Qual a lição principal que você tira dessa história? A lição é que design limpo não é frescura, é investimento. Um código bem projetado é mais fácil de entender, manter, estender e testar. No longo prazo, economiza tempo, dinheiro e evita muita frustração. É como ter um carro bem conservado. Ele te leva mais longe e te dá menos dor de cabeça. Verdade. E para quem ainda não está convencido da importância de um bom design, o livro traz exemplos reais de projetos que deram muito errado por causa de código mal escrito, né? Sim. Ele conta a história de uma empresa que faliu porque o código do software principal era tão ruim, mas tão mal projetado, que se tornou impossível de manter. Era como um castelo de cartas. A cada nova funcionalidade adicionada, o código desmoronava. Que história triste. Mas serve de alerta pra gente, né? Código mal escrito pode ter consequências sérias. Com certeza. É como dirigir um carro sem freio. Uma hora a gente vai bater. E para evitar esse acidente de percurso, o livro nos dá algumas dicas valiosas de como identificar e corrigir problemas de design. Ele fala da importância de seguir os princípios SOLID, de usar padrões de projeto, de refatorar o código constantemente. Parece que a gente tem bastante coisa para discutir ainda. Mas, para não estendermos muito essa parte do episódio, vamos focar num dos pontos que você mencionou. Os princípios SOLID. Me explica melhor o que são esses princípios e por que eles são tão importantes para o bom design. Os princípios SOLID são como um guia para criar código orientado a objetos de forma robusta e flexível.
Cada letra da sigla SOLID representa um princípio. S, Single Responsibility Principle, princípio da responsabilidade única. O, Open Close Principle, princípio aberto-fechado. L, Liskov Substitution Principle, princípio da substituição de Liskov. A, Interface Segregation Principle, princípio da segregação de interface. D, Dependency Inversion Principle, princípio da inversão de dependência. Quanta informação. Parece que cada um desses princípios daria um episódio inteiro do nosso podcast. Mas, para os nossos ouvintes entenderem melhor a importância desses princípios, eu podia dar um exemplo prático de como eles se aplicam no dia a dia da programação. Claro, imagina que a gente está desenvolvendo um sistema para uma loja online. A gente pode ter uma classe produto com a responsabilidade de gerenciar informações sobre os produtos, como nome, preço, descrição. Pelo princípio da responsabilidade única, SPP, essa classe não deve ser responsável por outras tarefas, como calcular o frete ou processar o pagamento. Essas responsabilidades devem ser delegadas a outras classes, como calculadora frete e processador pagamento, por exemplo. Entendi. Cada classe deve ter um foco bem definido, como especialista na sua área, e o princípio aberto ou fechado, como ele se aplica nesse exemplo. Digamos que a gente quer adicionar um novo tipo de produto à nossa loja online. Por exemplo, produtos digitais, que podem ser baixados. Pelo princípio OCP, a gente não deve modificar a classe produto para incluir essa nova funcionalidade. Em vez disso, a gente pode criar uma nova classe produto digital que herda da classe produto e implementa as características específicas dos produtos digitais. Faz sentido. Assim, a gente evita mexer em código que já está funcionando e corre menos risco de introduzir bugs. E o princípio da substituição de Liskov, como ele entra nessa história? O princípio de Liskov garante que a gente possa usar a classe produto digital em qualquer lugar onde a classe produto seja esperada sem quebrar o código. Isso significa que produto digital deve se comportar como um produto em todos os aspectos relevantes. Por exemplo, se a gente tem um método que calcula o preço total de um carrinho de compras, ele deve funcionar corretamente tanto para produtos físicos quanto para produtos digitais. Interessante. É como se as subclasses fossem clones aprimorados das classes base, com suas próprias características, mas sem perder a essência da classe original. E o princípio da segregação de interface, como isso se aplica nesse cenário? Imagina que a gente tem uma interface gerenciador estoque que define métodos para gerenciar o estoque de produtos físicos. Pelo princípio ESP, essa interface não deve ser implementada pela classe produto digital, já que produtos digitais não têm estoque físico. Em vez disso, a gente pode criar uma nova interface gerenciador no download, que define métodos específicos para gerenciar o download de produtos digitais. Entendi. Cada interface deve ser específica para o tipo de cliente que utiliza, evitando que classes sejam forçadas a implementar métodos que não fazem sentido para elas. E para finalizar essa maratona de princípios Solid, me fala sobre o princípio da inversão de dependência. O princípio da inversão de dependência nos diz que as classes de alto nível não devem depender de classes de baixo nível. Ambas devem depender de abstrações. No nosso exemplo da loja online, a classe carrinho compras, alto nível, não deve depender diretamente da classe processador pagamento, baixo nível. Em vez disso, ambas devem depender de uma interface abstrata, como o processador pagamento interface. Isso garante que a classe carrinho compras possa trabalhar com diferentes implementações de processadores de pagamento sem precisar ser modificada. É como ter um adaptador universal que permite conectar diferentes tipos de dispositivos à tomada. Exatamente. Os princípios SOLID, quando aplicados corretamente, nos ajudam a criar um código mais flexível, manutenível e reutilizável. Eles são como peças de um quebra-cabeça que se encaixam para formar um design limpo e elegante. Uau, quanta informação valiosa. Acho que os nossos ouvintes vão precisar de um tempo para processar tudo isso. Que tal a gente fazer uma pausa para um cafezinho e voltar na próxima parte do episódio para explorar mais dicas de como criar um design limpo e impecável? Combinado. Na próxima parte, a gente vai mergulhar em técnicas de refatoração, padrões de projeto e outras ferramentas que nos ajudam a transformar código bagunçado em código que nos enche de orgulho. Fiquem ligados! E voltamos para a última parte, o nosso mergulho épico no design limpo, já explorando os princípios, identificando os sinais de um design problemático e até vimos como o Prime Generator se transformou de um monstro em um código elegante. Agora a pergunta que não quer calar: como colocamos tudo isso em prática no dia a dia? Ótima pergunta. O capítulo 16 não nos deixa na mão.
Ele oferece um verdadeiro kit de ferramentas para turbinar a qualidade do nosso código. A primeira dica é: abrace a simplicidade. Mandamento número 1 do bom programador, né? Mantenha a simplicidade. Mas falando sério, por que a simplicidade é tão crucial no design? Pense comigo, um código simples é fácil de entender, certo? E se é fácil de entender, fica mais fácil de dar manutenção, de caçar bugs, de adicionar novas funcionalidades. Simplificar é o caminho para um código elegante e eficiente que não te deixa na mão no futuro. É como ter uma casa organizada. Você encontra tudo o que precisa e a vida flui melhor. Faz todo sentido. Mas, e na prática? Como a gente busca essa simplicidade no código? Quais são os passos para alcançar esse nirvana da programação? O capítulo dá várias dicas. Usar nomes significativos para variáveis, funções e classes, dividir funções grandes e menores, eliminar código duplicado, evitar estruturas complexas e confusas. É como esculpir uma obra de arte. A gente vai refinando, lapidando, até chegar à forma ideal. E por falar em lapidação, o capítulo também destaca a importância da refatoração, né? Como se a gente estivesse dando um trato no visual do código. Exatamente. Refatorar é como organizar a casa. A gente se livra do que não precisa, coloca cada coisa no seu lugar, limpa, ajeita. E com o código é a mesma coisa. A gente melhora o design sem alterar o comportamento externo do código. É como reformar a cozinha. A gente deixa ela mais bonita e funcional, mas ela continua sendo uma cozinha. Entendi. É como se a gente estivesse polindo um diamante para ele brilhar com todo o seu potencial. Mas e os princípios Komegiji, que a gente destrinchamos na parte anterior, eles também entram nesse processo de lapidação do código. Com certeza. Os princípios Solid são como pilares que sustentam um bom design. Eles nos guiam na criação de classes e módulos coesos, desacoplados e flexíveis. Seguir esses princípios é como ter um mapa que nos leva ao tesouro do código limpo. Falando em mapa, o capítulo também sugere o uso de padrões de projeto, né? Para que eles servem. São como atalhos para um design impecável. Padrões de projeto são como receitas para resolver problemas comuns de design. Eles encapsulam soluções testadas e aprovadas pela comunidade de desenvolvedores e nos ajudam a criar um código mais robusto, escalável e fácil de manter. Interessante. É como usar peças pré-fabricadas para construir uma casa. Economiza tempo e garante a qualidade da construção. Exato. E para finalizar nosso guia para um design de código impecável, o capítulo enfatiza a importância de se comunicar de forma clara e concisa através do código. Comunicação no código. Mas código não é só um monte de comandos e instruções, como a gente se comunica através dessas linhas misteriosas. Sim, mas o código também é uma forma de comunicação entre desenvolvedores. Um código bem escrito, com nomes significativos, estrutura organizada e comentários relevantes, transmite a intenção do autor de forma clara e facilita a compreensão por outros programadores. É como escrever uma receita. Se ela for clara e organizada, qualquer pessoa consegue preparar o prato. Faz sentido. É como escrever uma carta para alguém. A gente precisa se expressar de forma clara e organizada para que a mensagem seja compreendida. Perfeito. E com isso concluímos nosso mergulho épico no mundo do design limpo. Espero que vocês tenham absorvido todas as dicas e se sintam inspirados a aplicar os ensinamentos do capítulo 16 em seus projetos. E para quem quiser se aprofundar ainda mais no tema, o livro Código Limpo é um guia essencial. Vale a pena cada página. Com certeza. Lembrem-se, o código limpo é um código feliz e um programador feliz é um programador produtivo. E com essa mensagem inspiradora, encerramos mais um episódio do Entre Linhas do Código. Até a próxima e continuem codando com elegância.